Boa noite para quem está a ver isso de noite. Vamos aqui a mais uma secção de tips and tricks e agora vamos falar um bocadinho sobre como extrair resultados nos trabalhos práticos, dos ensaios tecnológicos, o segundo trabalho prático. Vamos também ver como é que conseguimos detectar a ruptura de um proveito, quer no implícito, quer no explícito. Há aqui algumas nuances, se colocarem o damage e a ruptura acontecer, e como é que tem que extrair os resultados para compararem com o experimental. Eu vou usar o exemplo do ensaio de tração, mas tudo o que eu vou explicar aqui é perfeitamente válido para os outros exemplos, o Bose test, a expansão do ensaio cruciforme, biaxial, o bending test, portanto todos eles funcionam da mesma forma. Portanto, vou basear-me neste material que estão aqui a ver, que é um alumínio, e assinalo aqui, como podem ver, o ponto de ruptura, com uma tensão aproximadamente ali de uns 440 megapascal e deformação aproximadamente de 0.11. E isso então foi feito tirando os pontos com o WebPlot Digitizer para a curva do plastic. Isso depois depois inserido no Abacus. Podemos ver aqui como isto foi feito. Portanto, vamos começar por abordar se calhar o implícito, que é melhor. Portanto, no implícito o material foi definido então com o módulo de Young e coeficiente de Poisson do alumínio típico. Estão aqui os diversos pontos tirados do WebPlot Digitizer e podem verificar aqui o último ponto da curva, que é justamente a tensão de ruptura e a deformação de ruptura, e aqui o tal ponto que eu referi em outros tutoriais, que devemos adicionar este ponto de extrapolação justamente para permitir que o Abacus, quando deforma mais que a deformação de ruptura, continua a promover algum encurvamento. E já vamos ver agora neste exemplo porque é que isto é importante. Portanto, eu já corri aqui o exemplo, vamos colocar os resultados, mas se calhar é mais fácil por aqui mesmo. E portanto, eu já tinha feito aqui o mirror anteriormente, portanto ele já tem aqui o mirror feito. Então, se nós tivermos em conta a nossa tensão de ruptura, que são 440 megapascal, nós aqui no ensaio implícito temos que ir ficando atentos ao valor da tensão de von Mises máxima. Portanto, 3 megapascal, portanto ainda estamos no início. Portanto, reparem que isto vai aumentando, 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 e reparem que neste ponto eu já ultrapassei naquele ponto central, que eu vou agora fazer aqui um zoom in. Naquele ponto central eu já ultrapassei a tensão de ruptura. Neste ponto ainda não, neste ponto passei. Portanto, há aqui um salto grande. Portanto, como é que nós, de uma forma muito fácil, conseguimos detectar a ruptura aqui no implícito, onde não há o dano nem os elementos a apagar? Portanto, nós vamos aqui a esta opção da escala e vamos dizer que o mínimo e o máximo, portanto, isto aparece por defeito aqui no Basic. Portanto, vocês vão aqui ao separador do Limits, e em vez de colocar isto no automático, vamos colocar como valor máximo o valor da tensão de ruptura do material que estejam a trabalhar. Portanto, e quando fizerem isso, vão reparar que os valores que aparecem vão estar todos a azul porque estão muito abaixo, mas o que é importante aqui é que quando um dos pontos do ensaio ultrapassa o valor, já começam a ver aqui, ultrapassa o valor da tensão de ruptura, vai ficar pintado a cinzento, ou seja, tudo que excede os 440 megapascal é pintado a cinzento, e vocês conseguem então visualizar de uma forma bastante clara quais são os elementos que estão em ruptura, ok? Isso então no implícito conseguem ter essa visualização. Vamos ver agora como é que se extrai
a curva tensão-deformação neste caso. Nós já vimos nos outros tutoriais como extrair a força e deslocamento do reference point. Mais uma vez, não é demais lembrar, as tensões, as deformações que eu tenho que comparar com o input experimental são calculadas não em nós, são calculadas em pontos de integração, em pontos de Gauss. Por isso, quando for extrair a curva tensão-deformação, vou extrair nesta zona, que é a zona útil do ensaio de tração, e vou extrair nos pontos de Gauss, está bem? Por isso, vamos na mesma ao Create XY Data, vamos escolher então do nosso ODB Field Output. Vocês têm sempre essa opção, aqui será mesmo Integration Point. Aqui no Integration Point, então, vamos retirar a tensão de von Mises e vamos retirar a deformação real, portanto, a deformação logarítmica. Aqui, no ensaio de tração, será claramente a deformação LE11, segundo X. Em outros ensaios, terá mais interesse retirar a máxima principal. Aqui no caso do ensaio de tração, a deformação logarítmica em x, em 1, vai coincidir com a máxima principal. Portanto, na verdade, até poderia usar uma ou outra, mas pronto, vamos deixar esta. Vou escolher então os nós e os elementos onde se vai aparecer. No caso será o elemento e depois vou ter várias curvas, porque cada elemento tem vários pontos de integração. Vamos então Pick from Viewport, Edit Selection, e vou escolher então, por exemplo, este ponto ou este elemento, ok? Portanto, está em Mirror, não se esqueçam, portanto, o meu modelo é só este quarto, portanto, vou buscar mesmo o elemento mais central do meu quarto de modelo, que será esse. Portanto, ao ver esses quatro, esses outros três são nada mais que mirrors, espelhos do que temos ali. Portanto, vou fazer o save. E agora vão reparar que eu tenho aqui 16 pontos. Porquê? Porque cada um destes elementos é um elemento C3D8. O C3D8 tem 8 pontos de integração. Ok? Portanto, eu vou ter que fazer então uma curva buscando um dos 8 pontos de integração. Okay? À partida vão ter resultados muito próximos uns dos outros. Portanto, vamos fazer o Operate on XY Data e vou fazer então o Combine da deformação com, portanto, vou buscar, por exemplo, o ponto de integração 1 com a tensão de von Mises do ponto de integração 1. Pronto, e podem fazer então o Plot Expression e vamos ter então aqui a curva tensão-deformação do nosso proveito. Não quer mais repetir, só devem considerar útil a curva até a deformação de ruptura. Portanto, relembrando, nossa deformação de ruptura era 0.11 e, portanto, esta curva só será válida, isto é 0.2, portanto, só precisam extrair os dados até este ponto. Isto tudo aqui é lixo numérico, porque o ensaio continuou, mas nós sabemos que a partir dos 440 megapascal houve ruptura. Portanto, quando forem comparar com a curva experimental no Excel, convém sobrepor as duas para ver se conseguem replicar o experimental através do Abacus. Basta então buscar aqui esses pontos. Relembrem que a vossa curva está aqui, é o tempo 1. Podem fazer aqui o Edit e podem então buscar os pontos tensão de deformação, sendo que a partir deste ponto aqui, que é a ruptura, já não vale a pena ir buscar mais pontos. Pronto, vamos agora ver como é que isso se processa no explícito. Portanto, no explícito, nós no material pusemos umas coisas a mais. Portanto, tivemos que colocar a densidade do alumínio, naturalmente. Tivemos que colocar então aqui no plastic, na mesma, o último ponto, e depois colocamos este ponto a mais. Embora aqui não tenha sido de todo necessário, eu estou aqui a aproveitar o trabalho de umas colegas vossas de há 2 anos que tiveram boa nota,
mas aqui não é necessário porque nós vamos dizer no damage que é a partir deste valor de deformação a ruptura, portanto ele nunca vai passar deste ponto. Portanto, isto é necessário de fato na análise implícita, mas aqui não seria necessário de todo. O que é preciso colocar é no damage evolution, aqui a deformação para a fratura, que são os tais 0.11, e depois ativar nas variáveis de estado, aqui no field output request, a questão do status. Portanto, ativar aqui o status para ele apagar os elementos que ultrapassam aquele valor de deformação. Portanto, vamos então aqui buscar os resultados. Eu já corri isto para não estarmos a ficar à espera neste vídeo. Pronto, e o que acontece então aqui é que o ensaio vai correr. Aqui, portanto, há poucos pontos no explícito por causa daquela questão dos intervalos. Portanto, já vamos aqui em tensões de 32 MPa. Isto vai evoluir por aqui fora. Portanto, já vou em 106 MPa. E vou estar a chegar aqui perto da ruptura. Portanto, vamos fazer aqui um zoom disto. Portanto, já vou em 337 MPa. Portanto, vamos aqui então continuar. 348, 53. Portanto, estamos quase na tensão de ruptura, que são os 440. E para isto agora foi demais. Pronto, este resultado é basicamente quase antes da ruptura, 438 MPa, e aqui já temos a ruptura. Portanto, a diferença então é que no implícito vocês colocavam um limite superior em 440 e ele pintava esta zona de cinzento, e aqui, devido ao nosso critério de deformação, os elementos que ultrapassam aquela deformação são apagados e conseguem então ver a ruptura. O procedimento de retirada de dados é absolutamente igual, já vamos ver. Portanto, vocês têm aqui a tensão de von Mises, mas também poderiam estar a ver a deformação máxima principal. Portanto, reparem que isso tem que bater certo. A deformação aqui 0.11 e depois na ruptura, portanto, já ultrapassaram largamente este valor. Portanto, extração de dados será em tudo igual, está bem? Portanto, vão aqui, ODB Field Output, e depois então podem também extrair tensão de von Mises, deformação logarítmica máxima principal, e depois vão escolher aqui os elementos que interessam para a vossa análise. Tá? Aqui devia ir um bocadinho mais para dentro. Portanto, vamos buscar ali o elemento mais próximo do centro. Por acaso esta malha está mais refinada, portanto, quanto mais refinada ali na zona de interesse, melhor, não é? Vamos fazer aqui um Edit Selection. Ok, está ali um elemento, façamos Save. Vamos então trabalhar com esta curva. Aqui acontece a mesma coisa, ou seja, nós temos um elemento finito que é o C3D8 que tem 8 pontos de integração e, portanto, convém que escolham o Integration Point 1 nas duas variáveis. Portanto, vamos combinar então aqui deformação logarítmica com tensão de von Mises. Portanto, então, se fizermos aqui o plot disso, a coisa vai ser claramente diferente. Porquê? Portanto, enquanto no implícito, a partir daqui, continuou a encroar, no explícito não. Portanto, tivemos a informação no damage que a partir deste ponto, deformação 0.11, havia ruptura e, portanto, como o elemento é apagado, a resistência mecânica do proveito vem por aí abaixo. Está bem? Portanto, serão essas as duas diferenças. O que eu vos iria pedir é que, quando fizessem o trabalho prático, comparassem o implícito com o explícito com o experimental, para conseguirem ver as diferenças. Está bem? Os outros trabalhos práticos de expansão biaxial, fiquem atentos, porque a curva experimental que retirarem, desculpem, a curva numérica que retirarem não vai bater com a experimental. Porquê? Porque estão a usar os dados do ensaio de tração para simular uma expansão biaxial, tá bem? Portanto, o ensaio de tração será o único exemplo
onde podem esperar que a curva simulada, numérica, bata em cima da experimental. Ou seja, em todos os outros vão, a partir dos dados da tração axial que é fornecida e vocês vão retirar do WebPlot Digitizer e vão conseguir então simular outros casos de estudo. Portanto, e aí não vão andar propriamente em cima da curva, tá bem? Portanto, é uma das formas de se simular. Portanto, toda a gente vai fazer isso quando vai simular, desde um ensaio tecnológico a um processo mais complexo. Nós testamos o material em tração, se for o mecanismo de informação dominante, e com essa informação é que vamos então simular casos mais complicados, tá bem? Dúvidas, se algo não ficou claro com esse tutorial, digam por favor, e boa noite.